Olá, boa tarde. Chamando aqui a Lívia, que hoje nós vamos no Café das 5 conversar um pouco sobre como vamos planejar e destacar as lives, já que tem uma quantidade de live enorme acontecendo nesse período. Por que a minha vai destacar? Então, a live, um vídeo, o que eu vou fazer de diferente para que ela se destaque? Então, eu estou convidando hoje para participar comigo a Lívia Zanolini, que é jornalista, e a Lívia ela vai falar do que ela tem feito, porque ela também tem feito vídeos para o YouTube, para o canal dela no YouTube. E o que ela está fazendo de diferente? Como que a gente vai aproveitar o que a gente sabe do nosso trabalho de TV, porque eu e Lívia trabalhamos por um bom tempo juntas na TV Integração. Henrique, Colina Advogados, Carol, bem-vindos a todos vocês. Eu queria que vocês perguntassem sobre o que vocês querem saber para fazer lives e fazer vídeos. A Lívia, que vai participar comigo hoje, ela é jornalista, ela está fazendo vídeos para o canal dela do YouTube e ela está sempre se programando para isso. Então, o que a TV pode nos ensinar para fazer vídeos e lives? Eu vou aqui só chamar a Lívia porque eu acho que ela não viu ainda. Entra no meu Instagram, Lívia. Aí, André, seja bem-vindo. Henrique, como que tá tudo por aí? Lívia, Mariana, espero que estejam todos bem. André, seja muito bem-vindo, André. Que coisa boa. Ah, a Lívia entrou. Agora é só esperar a Lívia solicitar. Aqui. Só aguardando a conexão. Que coisa boa! Pelo menos assim a gente se Quanto encontra. tempo? Pois é, eu acho que tem uns 5 anos. Nossa, Não credo. tem? Tem, porque tem 4 que eu tô em BH. Eu saí da TV no ano passado, mas já tinha uns 4 anos que a gente não se via. Pois é, então já tem mais ou Nossa, menos isso. Que coisa boa, pelo menos assim a ainda gente se bem que vai. você... É, exatamente, você não envelheceu nada e nem eu, olha que lindas. Graças ao Botox, Oh, não tem nada de botox, para de aqui falar eu, isso, a gente não emprega aqui, não. aqui eu tenho. Só também, Ah, mas tá bom. Vai chegando aos 50, oh, tá bom, linda. né, Lívia? Nossa, que é isso? Eu tô passando dos 30 já. Mas, Tá Lívia, bom, tá bom. vamos lá. Hoje, Vamos lá. o que a gente precisa para que os nossos vídeos se destaquem com essa multidão de lives acontecendo? E com tantos vídeos, porque hoje o online veio para não sair mais. Se alguém falava que não estava preparado, agora não tem jeito, não tem mais saída, né? Sim. O que a gente vai fazer para que os nossos vídeos se destaquem e para que as nossas lives sejam interessantes e sejam realmente influenciadoras, para que as nossas lives influenciem as pessoas? Primeira coisa, eu como jornalista e Meu você café como tá uma gelado, tá? fono. Ai, que lindo! O meu tá quentinho. E é de verdade o café, viu? Não é mentira. A primeira coisa é o conteúdo, né, Mariela? A Sempre. primeira grande coisa é o conteúdo. Não só para mim, que sou jornalista, para você que sempre está trabalhando diretamente com jornalistas, é o conteúdo. Eu acredito que a pessoa que se propõe a se apresentar e apresentar algo, ela tem, ao mesmo tempo, que se propor a apresentar algo que seja de qualidade. Só que a gente também tem que estar atento a alguns recursos técnicos, algumas padronizações de comunicação, algumas questões de oratória também. Não dá para a gente fazer curso para fazer live e gravar vídeo, né? Ainda mais em tempos modernos que todos nós somos potenciais produtores de conteúdo. E nós duas, inclusive, já somos produtoras de conteúdo fora das mídias tradicionais. Então, Exatamente. eu acredito que essa live que a gente está fazendo, e hoje a gente consegue acompanhar na internet tantos profissionais que dão dicas, que trazem algumas experiências, eu acho que o caminho é conteúdo aliado a algumas questões técnicas que são acessíveis, né? Obviamente, naturalidade, ser você. Porque hoje, com a multiplicidade de fontes de informação,
O que a gente vai falar aqui, com certeza, tem milhares, milhões de pessoas que falam também. Então, quando alguém, na minha cabeça, eu imagino que seja assim, quando alguém se propõe a se conectar com a gente, é porque também quer nos ver falar. Então, essa naturalidade de buscar sermos nós mesmos nesse momento é muito importante, porque as pessoas querem ver isso também. As pessoas querem acreditar no que elas estão vendo, né, Lívia? Eu sempre falo que hoje quem se diferencia é quem é de verdade. E a nossa maneira de conversar, a nossa maneira de expor, de se apresentar, ela tem que transmitir essa nossa verdade. A minha voz, ela tem que ser uma voz que não seja autoritária, ela tem, e nem também muito mole, ela tem que ser uma voz empática. Ainda há pessoas que acham que precisa ser over, né? Vai depender do seu público, tem o seu público para isso, né? Sim. Então a primeira coisa, a gente tem que entender para quem que a gente quer falar. Conhecer o nosso público, né? Isso para mim... Pode falar, pode falar. Não, porque hoje é o que se fala da persona. A gente tem que ter uma persona, saber para quem dar nome a esse público, o que a gente chamava antes de público-alvo, né? Exatamente. Para mim, esse universo digital é novo, Mariela, porque eu trabalhei 10 anos com TV em mídias tradicionais, trabalhei 4 anos com TV legislativa, os 7 anos na TV Integração, que foi onde nós nos conhecemos, e trabalhar para mim nesse meio digital é diferente, tem uma linguagem diferente. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, e a gente chegou a mencionar que 80%, 90% da experiência que a gente traz da TV, a gente consegue colocar em prática. Mas tem algumas questões que a gente tem que buscar se adaptar. Essa questão do público é muito interessante, porque quando você trabalha em TV, você tem um público muito diverso. Por mais que você tenha pesquisas que mostrem, né, qual é o público majoritário que está te assistindo, existe uma multiplicidade muito grande de pessoas, de várias idades, enfim. Só que quando você trabalha com a internet, principalmente quando você começa a produzir, aí que você vai começar a compreender quem são as pessoas que estão com você. E a interação é muito importante, porque é essa interação que vai mostrar se você está no caminho certo, se você tem que mudar um pouquinho a sua postura ou os assuntos que você está tratando. Então, essa questão de você acompanhar quem está te seguindo, essa interação com os seguidores, é extremamente importante. E Lívia, você já percebeu que para cada rede social a gente tem um público diferente? Sim, sim. Já percebi com muita clareza. E aí a gente tem que mudar a linguagem. Outro dia foi interessante, foi Dia da Voz, quinta-feira da semana passada. Ó, o Emanuel aqui falando, sempre gostei muito do seu trabalho, Lívia. Eu também sou fã de carteirinha, sabe, Emanuel? E ela sabe disso. Trabalhei tantos anos com ela. Exatamente, eu vou até te cortar, porque eu tenho que falar do Emanuel também. Eu conheço o Emanuel desde que eu entrei na TV Integração. Ele mudou completamente, não só a postura, a forma de se comunicar, como ele era um menino de tudo. E hoje está cheio de seguidores, traz diversão para as pessoas. É incrível o trabalho dele, eu gosto muito. Eu não consigo acompanhar tanto. Eu acho que ele até deve sentir falta disso. Poxa, acompanha a Lívia, ela não me acompanha tanto. Mas eu admiro muito, porque o pouco que eu tenho acompanhado é bem a cara dele, ele está levando diversão para as pessoas e nesse momento é muito importante. Desculpa te cortar, Mariela. Não, de jeito nenhum. É assim mesmo que eu gosto da live. A gente vai se falando. Emanuel, então eu vou começar a te seguir que eu quero ver. Entrou aqui o Ivan, que é da Academia do Café. Ivan, o nosso café, o meu é gelado, da Lívia é quente. Quentinho. E eu depois quero que a gente troque umas receitas, que eu quero começar a fazer receitas de café em casa nesse tempo que a gente está aqui confinado. Esse aqui é minha filha que fez. Que delícia. A Anabelle está com 14 anos e aprendeu uma receita de café gelado e faz e toma, a gente toma aqui em casa. Eu não sei se aprender uma nova receita de café é interessante para mim, porque eu sou viciadérrima em café. Eu faço uma garrafa cheia e eu só paro de encher as xícaras quando a garrafa chega ao fim. Então, café quente, café gelado vai ser café para o dia todo. A Adriane, que entrou aqui, é uma chefe de cozinha, uma fonoaudióloga que é chefe de cozinha. E a Regina, a gente vai até fazer uma live sexta-feira. Ela também adora café, já me passa uma receita hoje. Daqui a pouco eu vou colocar essa receita no ar. Beleza. Mas, Lívia, uma coisa, voltando a falar do nosso público, se eu estou fazendo uma live aqui no Instagram... eu estava falando do Dia da Voz, né? Teve uma pessoa que me convidou para fazer uma live às 7h30 da noite. Ela queria fazer ao mesmo tempo
no Instagram e no Facebook. E tentamos entrar. Ele conseguiu entrar nos dois, eu não consegui. E ele falou, Mariela, enquanto a gente estava no Facebook, a maior parte era artista, porque ele também é ator. E no Instagram, como também ele é palestrante, estavam os palestrantes no Instagram. Então a gente não... Ele falou, a gente vai ter que fazer uma outra live para pegar esse outro público. Por mais que o assunto fosse o mesmo, eram grupos totalmente diferentes. Então quando a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que saber também aonde vai publicar esse vídeo. E eu aprendi isso muito com o Bernardo, meu filho, que é dessa geração que está aí com 20 anos. E Bernardo me falava isso muito. Fala, mãe, você não vai usar o mesmo vídeo para tudo. Com certeza. O que você vai colocar no Instagram é uma coisa, o que você vai colocar no YouTube é outra, o que você vai colocar no LinkedIn é outro completamente diferente. Então, para que a gente... Hoje, o que vai fazer? Para que o que eu faço realmente influencie a pessoa e se destaque nessa multidão de coisas online que acontecem, eu tenho que saber que linguagem usar em cada situação. Então, se aqui no Instagram funciona o meu café das 5, já no Facebook teria que ser um outro horário. Sim. E o que eu vou postar no YouTube, outro. E aí a gente fazer um planejamento, né, Lívia? Exatamente. Essa análise, muitas vezes, como eu comecei a falar, ela vai acontecer quando você começar a produzir. Porque você vai fazer uma pesquisa de forma geral nas redes e você vai descobrir uma tendência que cada uma delas vai te apontar. Mas à medida que você começar a produzir, aí você vai conseguir afunilar mais, né? Para mim é muito recente, eu comecei a trabalhar agora mais fortemente com mídia digital, tem pouco mais de um mês. Então eu ainda estou um pouco perdida, porque eu percebo uma diversidade muito grande de pessoas. Do público que eu já tenho, que se Deus quiser vai crescer ainda mais, que ainda está pequeno, mas eu percebo que nesse pequeno público é uma diversidade muito grande. Então eu tento manter uma linguagem simples, didática, porque eu sei que eu vou atingir nesse início, que eu não tenho essa visão muito clara, definida, de quem são essas pessoas, eu sei que de certa forma eu vou atingir todos. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com TV há muito tempo, e eu construí a minha persona, que inclusive a Mariela me ajudou muito nessa construção, lá no comecinho, né, Mariela? Nos primeiros dias que eu estava na TV, foi uma das primeiras a me ajudar, a me dar dicas para me portar bem diante das câmeras, principalmente nos vivos. Você se lembra o quanto eu ficava nervosa diante dos vivos? E é bom falar isso, porque muitas pessoas têm receio em fazer vídeo, porque elas acham assim, ai, minha mão vai tremer, eu vou gelar. Graças a Deus que isso acontece. Até tá hoje, vindo a pessoa. Até hoje não dá um friozinho na barriga, mesmo para entrar muito, aqui ao vivo. Muito. É naturalíssimo. O Leone tá aqui, o Leone a gente tem feito o Café das 5 às terças e quintas-feiras. E aí, eu queria que o Leone comentasse também como que tem sido essa experiência, Leone, para você de fazer os vídeos, porque também você começou agora com essas lives, né? Eu acho, Mariela, muito, muito legal a gente falar, eu acho que você talvez até chegaria nesse ponto agora, você abriu a boquinha e eu te atrapalhei, é porque as pessoas às vezes pensam que a naturalidade está ligada só 100% ao improviso. Eu vou ligar a câmera, vou me abrir, vou começar a falar. Não, não é assim. Tudo na vida exige um roteiro. A nossa vida exige uma roteirização. A hora que você acorda, a hora que você vai almoçar, tomar café da manhã, tudo na vida exige um roteiro. Que não quer dizer que você não vá sair em momento nenhum daquele roteiro, não quer dizer que você tenha que deixá-lo nos mínimos detalhes e decorá-lo. Não é isso. Mas para que a comunicação chegue de forma assertiva nas pessoas, tem que haver uma hierarquização da comunicação. E nesse processo de hierarquização é muito importante roteirizar o que você vai falar. Pelo menos um começo, um meio e o fim. Para quem tem dificuldades aí de se comunicar ou se perde às vezes nas informações, os tópicos são muito interessantes, não é verdade? Principalmente quando alguém se propõe a fazer um vídeo ou uma live, ou gravar um vídeo ou fazer uma live, sozinho, solo. Chegar e começar a falar. Então, a roteirização é muito importante. O improviso ele faz sentido e é interessante quando ele casa com o roteiro, quando ele surge naqueles momentos inesperados, dentro de uma linguagem que já está mais ou menos estabelecida e dá aquele up, né, na comunicação.
Mas uma dica que eu dou para quem está querendo entrar nesse universo é não contar 100% com improviso. Jamais. As pessoas acreditam que a naturalidade vem pelo improviso e também acreditam que é um dom. Ou você sabe falar ou não sabe. Só que tudo isso é uma habilidade que a gente adquire. É uma competência que a gente conquista. Uns podem ter mais facilidade do que os outros, mas nada que seja inato e não possa ser modificado ou adquirido. Então, se a roteirização é uma das coisas, quando eu roteirizo, eu me sinto muito mais seguro. Sim. O que a gente fez? A gente pensou num tema. Vamos colocar o exemplo de hoje. Nós conversamos, pensamos num tema, e aí nós conversamos ao telefone. O que a gente vai fazer com esse tema? A gente vai fazer assim, 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 assado. Beleza, então isso nos deu uma sequência. Porque aí não fica aquela encheção de linguiça. Porque Exatamente. se tem tanta gente fazendo vídeo, se tem tanta gente fazendo live, a minha tem que se destacar de alguma forma. Com certeza. Que seja com todo mundo que está aqui, apertando esse aviãozinho e convidando outros para assistirem, tá bom? Por favor, façam isso. Porque aí a minha, ela vai deixar um recado. O que vai fazer com que eu me destaque nessa multidão que hoje está todo mundo online? Podem ainda não saber explorar tudo, eu acho que ninguém sabe explorar tudo ainda do online. Estamos todos aprendendo, uns sabem mais que os outros, mas estamos todos aprendendo. E a gente vai trazer um conteúdo que vai edificar. O que eu trouxer para as pessoas tem que ser algo que ela vai sair daqui e falar, poxa, eu posso fazer isso. Então vamos lá, na roteirização eu vou começar falando como que eu gosto de fazer e aí depois você diz como que você faz. Ok. Quando eu vou fazer, se eu vou gravar um programa de TV, se eu vou fazer um vídeo, se eu vou fazer um IGTV, seja o que for, eu sempre começo pela introdução e pela conclusão. São as duas coisas que eu faço primeiro. Porque se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar no que eu vou falar, fica mais fácil eu colocar um meio. E isso eu faço até mesmo quando eu auxilio o meu marido. Às vezes tinha que auxiliar o Emílio num discurso, alguma coisa, num treinamento. Eu fazia isso com ele. Aonde você está, aonde você quer chegar. E aí eu colocava 3 ou 4 passos para esse caminhar. Então eu tinha um norte e ali eu dividia meu tempo. 15 a 20% no início, 15 a 20% na conclusão e o restante eu colocava no meu meio. Então se eu tivesse 5 minutos, eu trabalharia ali. Se eu tivesse 10 ou 15 minutos, eu trabalharia ali também. Então em cima disso eu ia fazendo a minha programação. Agora como que você faz? Igual na redação, o André Cordeiro está falando aqui. Como que você faz? Uma forma de trabalhar agora no meu canal, que eu já herdei lá da TV, é justamente isso, Mariela. De focar no começo e no fim. Isso eu já faço. Eu sei como que eu vou começar e como que eu vou terminar. E às vezes a gente tem um conteúdo gigantesco para um tempo não tão grande quanto o conteúdo. Sim. E eu tô passando por isso agora também. Pior em TV, que a gente tem um tempo mais escasso e menor. Mas até no YouTube, vou falar da minha realidade, a gente não pode se estender muito. Não pode, porque eu não sou uma personagem conhecida no YouTube ainda. Não sou. Então eu tenho que tentar... Seremos. Eu tenho que tentar trazer um conteúdo bom, hierarquizado, com começo, meio e fim, uma informação bem transmitida, no menor tempo possível. E eu tenho um pouco de dificuldade, porque às vezes eu divago demais. Eu vou lembrando das informações que eu vou coletando. Ao longo da vida a gente coleta tanta informação, né? E eu quero falar e eu tenho um pouco de dificuldade. Então esse começo e esse fim ajuda muito. Esse meio, até mesmo para tentar manter a naturalidade, eu costumo definir tópicos. É o que eu faço também. Eu também defino né? Coisas que eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso. Às vezes, dependendo do dia, eu vou muito além do que eu criei em tópicos. Vai acontecer. E vai ter dias que a gente está com a cabeça um pouco mais cansada, com o nosso nível de concentração mais baixo, a gente vai conseguir se ater àqueles tópicos. Mas é importante não deixar de falar nenhum tópico. E até bom também, eu costumo, às vezes, em temas mais complexos, discorrer para mim mesma sobre eles.
Eu faço isso muito também. Porque tem temas que são quase naturais nossos, assim, mas tem temas que você tem que falar que não fazem parte da sua rotina. E às vezes é difícil você passar aquela informação de forma que as pessoas entendam. Eu faço muita questão disso, Mariela, muita questão. Comunicar de forma que todo mundo vai entender. E às vezes isso exige um esforço muito grande para você não simplificar demais o que é complexo. Você também não pode simplificar demais porque você pode dar prejuízo, você pode prejudicar a informação. Mas também não trazer aquilo de uma forma tão complexa, que às vezes é o assunto, de forma que as pessoas não compreendam. Então, essa questão de você falar para você mesmo esses assuntos mais complexos ajuda demais. Porque na hora de você gravar, as coisas vão vindo na sua cabeça, naturalmente. Só não decore. Só isso que eu acho que as pessoas não podem fazer, decorar textos. A gente tem que lembrar que o responsável pela comunicação é o comunicador, ou seja, se eu tenho a intenção de passar a mensagem, eu sou responsável para criar artifícios, criar uma forma melhor de transmitir aquilo. A psicóloga Marina Fernanda pergunta o seguinte: qual o tempo ideal para um vídeo ou para uma live? Marina, vai depender muito do canal e qual o seu objetivo. Então vamos lá, uma live aqui, eu combinei já com a Lívia, de 30 a 40 minutos. Pode ultrapassar? Pode, mas é melhor você deixar um gostinho de quero mais, que as pessoas queiram que você volte para falar do assunto, do que a pessoa te ouvir falando, mas ela não está falando nada que me agrega. Então sempre deixe um gostinho de quero mais. O vídeo vai depender onde você vai postar aquele vídeo. Se for um IGTV, eu particularmente gosto de 3,5, 4 minutos. Eu não sei você, Lívia, mas eu acredito que é um tempo bom. 3,5, 4... eu acho... eu ainda sou até mais audaciosa. Eu acho que até 5 vai. No meu caso, eu acho que as métricas são diferentes, né, Mariela? Mas no meu caso, eu tenho buscado. Como é novo, ainda não tenho conseguido, porque eu vou aumentando demais sem querer, e eu não gosto de cortar muito, porque prejudica na transmissão da informação. A edição pode prejudicar. Mas eu acho que até 5 minutos é válido. Lógico que entrevistas, lives, a gente tem que estender um pouquinho mais. Mas vídeos de, no máximo, 5 minutos. Os seus vídeos no YouTube você tem feito de quanto tempo? Olha, eu vou te falar qual que é o meu planejamento, né? O que eu gostaria de fazer, o que eu trabalho para fazer. Eu tenho 3 quadros iniciais. Eu tenho vídeos que eu posto na segunda, na quarta e na sexta. O de sexta-feira, que é um resumo de principais notícias nacionais da semana, não dá para fazer em 5 minutos. Não, eu tô pegando notícias da semana inteira. Sim. Então, assim, eu tenho uma meta de não ultrapassar os 12 minutos. Mas eu sempre ultrapasso, chega nos 13. O primeiro, que foi a primeira experiência, deu quase 20 minutos. Então, assim, tudo é aprendizado. No YouTube, eu ainda acho que 15 minutos está de bom tamanho. Nesse caso, sim, eu acho que nesse caso, sim, do resumo, às vezes de uma entrevista, mas realmente eu acho que fica um pouco cansativo quando você se propõe a você mesma discorrer sobre um assunto sozinho em 15 minutos. Eu acho que muitas vezes a pessoa vai desistir, principalmente a gente que está construindo ainda, né, a nossa imagem. Então, acho que a gente tem que tentar, no máximo, 5 minutos se for sozinho. Se for com entrevista, se for algo gravado, que você vai poder acrescentar algumas coisas na edição, aí sim, mesmo que seja sozinho, acho que dá. Agora eu fico imaginando, por exemplo, se eu me propuser fazer uma live sozinha, sem interação das pessoas, se ninguém interagir comigo, aqui ainda tem essa possibilidade, eu falar 15 minutos, sabe? Eu acho que fica um pouco cansativo. Aí nesse caso, eu acho que 5. E aí a gente tem que lembrar quanto tempo a gente tem para chamar a atenção da pessoa. Eu não sei se a Marina está aqui ainda. Se tiver, Marina, dá um oi aqui pra gente, até para se te respondeu ou não. Quanto tempo eu tenho para chamar a atenção da pessoa para saber se ela vai continuar ou não com a gente? Você sabe quanto tempo é isso, Lívia? Eu sei que são segundos. De 5 a 7 segundos. A pessoa resolve se ela quer te acompanhar ou não. Por isso que tem um problema de clickbait hoje em dia, né, Mariela? Porque as pessoas acham que vai ser isso que vai segurar. O pastor Serginho entrou aqui. O pastor Serginho, além de ser um excelente pastor, ele é também um apresentador na Rede Super. Pastor Serginho, se estiver aqui, por favor, se permaneceu, dá um oizinho aqui. E fala pra gente quais são as... Ah, tá aqui, pastor.
A gente está falando de como chamar a atenção das pessoas. Isso é interessante o senhor falar aí como chama a atenção no púlpito, né? Porque você vai entrar pro... Você vai chegar para um sermão, cada um vai estar pensando uma coisa. Como que você faz com que as pessoas prestem atenção no que você tem a falar? E não difere muito do vídeo. Como que eu vou fazer as pessoas prestarem atenção no que eu quero falar? Então, nós já dissemos na preparação, na roteirização. Tem também o título que eu vou colocar. Sucinto, objetivo e que chame a atenção. Você tem alguma técnica para colocar o título do que você gravou ou alguma coisa assim? Eu tenho uma técnica que às vezes não é a mais indicada, mas eu estou tentando apostar nela. A gente tenta trazer para o título algo que seja atual. Só que aí, para quem tem a intenção de eternizar esse material, de que ele continue sendo algo acessível e interessante daqui a 3, 4 meses, de repente você explorar no título algo que seja muito atual, daqui a 3, 4 meses não vai ser mais tão interessante. Então acho que depende muito do tema, da situação. Uma coisa que eu troco muita ideia com o Vitor, que é o meu namorado, que eu costumo brincar, a gente tenta sempre colocar no título algo que vai chamar a atenção para as pessoas de como conquistar algo em alguns passos. 5 dicas para conseguir algo, 10 motivos para atingir certo objetivo. Então, sempre buscar colocar no título algo que esteja no topo das paradas. A gente não tem muito acesso, as pessoas em geral, a palavras-chave. Isso são coisas mais técnicas, né? Sim. SEO e tudo mais. Só que eu acho que até buscas no Google podem ajudar. Você faz um vídeo, grava um vídeo, você digita aquele tema no Google, até por aqueles índices de pesquisa, né, de frases e palavras pesquisadas, isso pode te ajudar também a definir um bom título. Uma outra dica. Dica sobre dica. Toda vez que a gente vai falar de dica, coloca número ímpar. Isso. Eu não sabia dessa. O pessoal do marketing digital comenta isso. Então, ao invés de colocar 10 dicas, coloca 11, coloca 7, coloca 9. Chama Muito mais bom. atenção do que par. Olha o que o pastor Serginho colocou aqui. No culto devemos trabalhar com o título. É a exposição inicial da temática do que será abordado. E eu vejo o pastor colocando e acho muito algo atrativo do recheio da mensagem. E ele coloca muita coisa de super-herói, né, pastor? Eu acho isso muito bacana. É isso que você está dizendo. Ele traz para uma coisa atual. Exatamente. Né? Acabou de sair Vingadores, não sei o quê, mas que é atemporal. Exatamente. Tem então, que ter esse... É difícil. Você equilibrar as duas coisas, não é, Mariela? E se colocar um título muito grande também não fica apelativo para você conseguir reunir tudo que você precisa no título. É um exercício, eu acho que é a prática que vai te mostrar o que realmente é mais interessante, assim, que chamaria mais a atenção do seu público, ao dia a dia mesmo. Ontem, por exemplo, na live que eu fiz com o Leone, o tema foi liberdade, porque ontem era 21 de abril. Mas como linkar a liberdade com o que a gente está vivendo hoje? Então, tomar esses cuidados, mas aí a gente ampliou a liberdade para que a gente não se limite a determinadas situações. E aí extrapolamos, apesar de falar de isolamento, extrapolamos o isolamento. Sim, interessante. E aí o pastor pode complementar, porque se ele pregou um sermão hoje, por exemplo, sendo atemporal, daqui a um tempo ele pode, numa outra cidade, pregar novamente. Né? Com certeza. E o tema do vídeo, a gente tem que lembrar que quando a gente coloca no online, a gente não tem noção de onde isso vai parar. Não tem. Você perde o controle completamente. Eu estava comentando com você hoje do podcast, eu não sei se eu cheguei a te falar, mas uma das plataformas de podcast que foi parar o meu canal é na Espanha. Como que foi parar lá, eu não faço a menor ideia. Tá numa plataforma espanhola o meu podcast. Então, interessa que chegou, Mariela. Chegou. Então a gente tem que entender que na hora que, aquilo que você disse, nós temos que falar de uma forma que seja clara para todo mundo, e a TV nos ensina isso, né, Lívia? Porque a gente fala para as multidões na TV e tem a questão da editoria, quer dizer, como que eu vou alinhar o que eu estou dizendo? Ó, deixa eu só pegar aqui o que... Mas vai ter que ter óculos, pastor, chegando nos 50 não vai dar mais não.
O sermão pode e deve ser pregado de novo. Novo tempo, novas abordagens e novos alcances. Porque é igual quando a gente escreve um texto, né, pastor? Às vezes eu pego o texto que eu escrevi há tanto tempo atrás, eu leio. Opa, peraí, mas parece que eu escrevi Parece que hoje. foi ontem. Hoje. É verdade, Né? é verdade. Então, o que prova que a gente pouco mudou, né? HDL pouco disse aprendemos. que o sermão fica bom quando pregamos umas 10 vezes. Eu já ouvi falar isso também. Que quando você vai se apropriando daquilo. Porque tem que ser verdade, pastor. Nós começamos falando disso aqui. O nosso vídeo, ele tem que transmitir credibilidade. As pessoas estão cada vez mais carentes de poder acreditar. E é falado tanto... Hernandes Dias Lopes, eu sou fã de carteirinha, né, pastor? A gente fala tanto de influenciar, né, influencer no meio digital, mas o que a gente está fazendo para influenciar as pessoas? Isso é muito sério. E aí, então, roteirizamos o que nós vamos dizer, pensamos na introdução e na conclusão, depois a gente pensa no meio. Agora, Sim. uma dúvida, você usa TP, mesmo colocando só tópico? Não. Eu também não. Mas no de sexta, eu acho que seria interessante, porque como eu faço esse resumão, chama Brasil em uma semana, só na segunda-feira eu tenho 5 tópicos diferentes. Então, você discorrer sobre um assunto é mais fácil. Agora, você, papum, rapidamente escorrer outro, é difícil. Né? Porque você vai falar de coisas que não tem nada a ver, muitas vezes, uma com a outra. Eu sinto falta do TP na sexta, Mariela. Agora... Acostumou com o TP, né? Pois é. Por mais que o TP, eu acho que o TP pode ser um aliado gigantesco, mas um inimigo pior ainda. Porque se a pessoa não tiver naturalidade para ler, é melhor nem usar o TP. Concordo não é? com você, concordo. Eu acho porque que não tem coisa não é pior do que a pessoa... Do que você fazer assim, olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na live com... Entendeu? Então não rola. Fica pior ainda, é melhor não usar. Ou então você ser um leitor de TP. Não é isso. Por mais que você organize perfeitamente o que você quer falar, mas se você for um leitor de TP, perde a credibilidade. Você não consegue... Tem que ter naturalidade quando você vai falar. Exatamente. E existem técnicas até para escrever para TP, né, Mariela? Até para escrever para TP. Não é do jeito que você escreve um texto, que você vai escrever algo para o TP. Então, se a pessoa também não tem essa técnica, às vezes é melhor nem arriscar. Aí entram as pausas, né? A pausa de interpretação, a palavra de ênfase. Entram tantas coisas ligadas à expressividade que não é um texto. O tá, exatamente. Gente, Luiz Vieira, quanto tempo eu não te vejo, Luiz Vieira? Lá de Uberaba. Luiz? Mas... Peraí. Você não tá enxergando, não, Lívia? Eu tô na idade já de começar a precisar de usar óculos, né? Então eu tô enxergando, mas eu acho que eu não conheço o Luiz. Quem não conhece? Luiz Vieira? Depois você vai saber quem é. Dá um oi então aqui. Tá. Uma coisa que eu faço... Ah lá, ele falou oi. Depois você vai ver quem é. Aqui tá em branco, mas esse caderno eu sempre uso porque eu coloco os meus tópicos aqui. As pessoas acham que eu não posso ter algo que me guie. Eu posso ter algo que me guie. Lógico. Eu não vou ficar com isso aqui na mão lendo. Mas Sim. Algo que me guie é muito importante. Porque aquilo ali vai... Eu tô falando, aí eu já vou linkar uma coisa na outra porque eu tô vendo aqui. Isso é fundamental. E fica super natural e você não tem prejuízo da informação, porque se você tiver orgulho ao ponto de não querer ter um apoio, você vai pecar por falta de informação. A não ser que você decore, o que a gente falou que já não é legal, porque o problema de decorar é o seguinte: quem já fez TV um dia e começou lá no comecinho e achava que tinha que decorar, sabe perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Você tem um texto de 3 minutos. Se no primeiro minuto você tropeçar em uma palavrinha, todas que virão na sequência vão cair junto com ela. E aí você lembra da fome. Abaixo. E aí você eu lembro da fome. Lembro. Jamais esquecerei, Mariela. Lívia, não decore. Faça tópicos. Não tem problema olhar o bloquinho na hora do vivo. Só que não adiantava você me falar isso no primeiro dia de TV. Eu tive que errar várias vezes.
Aí, esses erros misturados, as lembranças que eu tinha de tudo que você me falava, aí hoje, para mim, já é mais tranquilo, já não tem problema nenhum. Mas no começo é difícil, né? Não tem jeito. Você acha que você tem que decorar mesmo. A pessoa pode falar que não, mas você acha que você tem que decorar. E olha aqui, até para fazer o sermão, é bom que o pastor Serginho está dando para a gente um outro gancho para a gente conversar aqui, que a gente está falando da live do vídeo, mas falando também do sermão. Algumas pessoas pensam que o sermão ele é decorado. Ou que o sermão vem todo pronto, você chegou com ele pronto. E ele está colocando aqui que ele precisa de um esboço. Ele colocou que o TDAH dele precisa de um esboço. Mas até na TV, né, pastor? O pastor Serginho, ele tem um programa na Rede Super. Quanto tempo de programa diário, pastor? É 1h30 ou são 2 horas? E ele tem todo o roteiro. Ele improvisa muito, ele e mais uma pessoa, eles improvisam, eles brincam, eles entrevistam, mas tem o esboço. Ele sabe quanto tempo ele vai ficar na mesa do café para conversar, ele sabe quanto tempo ele está na poltrona para conversar com uma outra pessoa, ele sabe quanto tempo ele está em pé no TP para ler. Eu, quando no meu programa que é de entrevista, eu sabia quanto tempo tinha o meu primeiro bloco, quanto tempo tem o meu segundo bloco, porque isso... ele está falando que é 1h30 de tudo um pouco. Aqui, ó. Aí, não vai ter jeito. Vai ter que ter de óculos mesmo. O Gilson passou aí há pouco. É o Gilson, é ele mesmo. O Gilson. Sempre acompanhava a Lívia no MG1 de Uberaba. Porque, que bom. E que bom que a gente deixa boas lembranças disso, né? Sim, o pastor eu tenho boas lembranças. O pastor também está fazendo aqui o ao vivo, que é o bate-papo que tem acontecido agora, que são 45 minutos. E que tem focado muito nas questões atuais do coronavírus, né, pastor? E aí a gente delimitou o tempo. Ok, para aquele formato aquilo é bom. Beleza, vou roteirizar. E aí eu vou tomar alguns cuidados de como olhar para a câmera, como posicionar o meu corpo, se eu vou mexer a mão ou não, se eu vou usar o óculos ou não. Quer ver um exemplo? Agora já está ficando mais escuro. Você sabe o que é isso, né, Lívia? É o ring, isso aí? O ring light. Só que é um de selfie. Então, sim, coloca se no telefone. Eu vou colocar aqui e vou acender, vai fazer uma diferença danada. A diferença. Só que, olha aqui o que vai acontecer se eu colocar o óculos. Aparecem as bolinhas nas lentes. São pequenos detalhes que eu tenho que tomar cuidado com ele. E para quando a gente vai fazer um vídeo ou uma live sozinho, um outro cuidado que eu gosto de avisar é: olhe para a câmera, não olhe para a tela. Si. Sim, exatamente. Eu vou olhar para mim antes. Olhei, me arrumei, o resto eu vou olhar para a câmera. E eu vou tratar a câmera como uma pessoa. Eu vou conversar sempre com a câmera como se eu estivesse conversando com alguém. Porque quem está do outro lado me escutando vai falar: poxa, está falando para mim. Isso faz muita diferença. Outra coisa, para gravar, se você tiver a oportunidade de ter um microfone, use. Por mais que a gente esteja em casa, num ambiente fechado e tudo mais, a qualidade da sua voz fica muito melhor e você não desgasta a sua voz. Ó, Tati, sobrinha querida, tá aqui. Tô te devendo uma entrevista, né, Mariela? Gabriel tá devendo. E Tati, dicas também de nutrição que a gente vai conversar depois, Tati, a gente vai fazer uma live. Porque igual eu falei com você hoje, no mundo digital, o que eu faço, eu posso transformar em várias outras coisas. Então, essa live, eu vou transformar essa live depois em MP3 e vou jogar para todas as minhas plataformas de podcast. E se eu tiver um microfone, vai facilitar demais. Essas dicas são preciosíssimas, porque por mais que o conteúdo seja o mais importante, Mariela, se você não tiver uma certa qualidade, ninguém está pedindo aqui uma qualidade de TV Globo, não. Se você não tiver uma certa qualidade, você vai acabar tirando o brilho do seu conteúdo. Então essa dica aí do ring é muito interessante, mas se atentando, né, nos momentos em que se vai usar, os acessórios que você está usando, se isso não vai interferir, como no caso do óculos também. Eu acho que outra dica interessante é aproveitar a iluminação natural. Eu, por exemplo, eu tô sem nenhuma iluminação assim direcionada para cá. Eu tô aqui na biblioteca,
no escritório do meu pai, na verdade, é porque ele tem muitos livros, a gente costuma chamar aqui de biblioteca. E a janela está ao meu lado, então assim, está escurecendo já, senão a qualidade estaria melhor. Olha o quanto está claro aqui. Eu tô com a Eu vou te animação de mostrar, teto. vou mostrar isso. O que que eu fiz? Abri a minha janela Sim, para exatamente a minha situação aqui. pegar o máximo de luz natural possível. Exato. E mais se posicionar de costas para a janela, porque senão Isso, se eu ficar preto. vai estourar a sua câmera e você vai ficar escuro. Outra coisa, se você for para um lugar que não tiver janela, num ambiente que não tiver janela, uma iluminação natural, não grave bem embaixo de uma iluminação de teto, porque senão vai te dar olheira, vai ficar com aquela iluminação aqui em cima e vai fazer sombra aqui embaixo do seu olho. Então sempre tentar ficar ou de lado, como nós estamos, parece que você está de lado aí, né? Também. Porque agora Ou sem então óculos de também. frente. Ou então de frente. Melhor ainda se a gente estivesse de frente. Só que se eu ficasse de frente aqui, a gente não pegaria os livros atrás, eu optei por ficar de lado. Então é uma dica muito interessante. O microfone, muito importante. Contando uma experiência nossa, que me deixou muito chateada ontem, nós fomos gravar com um psiquiatra. Porque nessa época de crise, com a elevação da ansiedade, do estresse, as pessoas estão tendo muitos quadros de compulsões. Tem aumentado esses casos de compulsão. Então eu coletei algumas dúvidas que os meus seguidores tinham, que eu sempre peço a participação de todo mundo, a gente foi gravar com esse psiquiatra. Como nós estamos aqui em Uberaba, faz um mês já isolados aqui, nós moramos em São Paulo, mas estamos aqui. Nós não esperávamos que a gente ficaria tão tempo aqui, a gente não esperava que ficaria tão tempo. Eu vim para acompanhar meu pai numa cirurgia, aí o problema do corona estourou e a gente acabou ficando preso aqui. Então, os meus equipamentos estão em casa. Lá nós temos microfone, nós temos um tripé, e aqui nós não temos nada, nós temos o celular. Nós fomos gravar num lugar que não é o ambiente onde nós estamos acostumados a gravar, era no consultório. Então, assim, ficou muito legal a entrevista, o médico fala muito bem, só que o áudio não ficou legal, deu eco. E por mais que você utilize recurso, porque a gente não tinha microfone para direcionar, o lugar era mais ou menos pequeno, fechado. Então, por mais que a gente use recursos para tentar limpar, o áudio não fica legal. Não fica então, assim, a gente vai pôr no ar, não fica, a gente vai pôr no ar porque o conteúdo, a gente está na expectativa de que o conteúdo vai segurar e porque tem que sair o material hoje. Inclusive, vai hoje, 7h30 da noite, pro YouTube. Então, só que eu qual que fiquei é o seu frustrada. canal do YouTube? Pro pessoal? Lívia Zanoline. Lívia Zanoline. Lívia Zanoline, Lívia com acento. E, então, assim, a gente fica chateado, porque a gente gasta aquela energia esperando que o produto final vai ficar maravilhoso. O conteúdo tá ótimo, então, assim, não desistam de mim. As coisas vão melhorar. Logo, logo eu estou em São Paulo com os nossos equipamentos. Mas aí a gente fica chateado por conta disso. Poderia ter sido um material maravilhoso, porque tem conteúdo para isso, mas aí a qualidade não ajuda. Então, o microfone é essencial. Mas sabe uma coisa que a gente aprende? Feito é melhor do que perfeito. Sim, às claro. vezes você poderia perder uma oportunidade, falar, não, tô sem microfone. Não vou fazer. Não vou fazer. E aí, quanto a gente vai perder? Porque se tem uma coisa que eu tenho conversado até muito com o Leone, eu não sei se o Leone ainda está aqui, sobre a saúde mental das pessoas. A gente, não tem sido falado, mas nós estamos numa situação muito privilegiada. Há pessoas que estão em 2 cômodos com 10, 15, 20 pessoas. Sem água. Depressão, abuso sexual, pedofilia. Feminicídio que aumentou por conta do isolamento. Suicídio. Sim. Então, tudo. E isso não é notificado. E não é para ser notificado. Porque isso senão pode estimular, e a gente sabe muito bem disso por causa da TV. Eu acredito que hoje a gente tem que focar na solução. A solução hoje é uma saúde mental. Então, uma qualidade na saúde mental melhor. E aí eu quero só ler aqui uma coisa que o Wander colocou já tem um tempo,
que essa questão de prender o espectador é fundamental, principalmente nessa época de pandemia, onde o desafio é maior, porque muita gente, só de ouvir coronavírus, já imagina ser mais do mesmo. Concordo. Uma coisa que tem... surge muito nas lives que a gente tem feito terça e quinta estou selecionando o que eu estou assistindo. Estou desligando o noticiário para ter saúde mental. As pessoas têm dito isso. Eu tenho ouvido. É o mais do mesmo, igual ele está dizendo. Então a gente tem que parar e pensar assim, o que eu posso contribuir de diferente para edificar a vida dessa pessoa e que influencie de forma positiva. A Veroca está aqui, que é uma graça, uma pessoa muito querida. A Veroca, ela fala de casamento. E ela fala da união das pessoas, ela trabalha com isso, é cerimonialista, e ela tem uma forma muito divertida de colocar nas redes sociais dela. E eu vi que ela está fazendo agora arrecadação de fralda, né, Veroca, que você está fazendo, para distribuir. Então, olha só como uma coisa vai auxiliando na outra. A Tati, que é nutricionista, que é uma sobrinha, que mora em Franca, o que a gente pode fazer? Aumentou o peso de todo mundo? Ou a gente está conseguindo manter? Ou a questão nutricional das pessoas está precisando ter uma atenção diferenciada? Atividade física. Eu comentei ontem uma coisa que aconteceu comigo. Edinho, um beijo, querido. Edinho é o presidente da Associação Comercial de Belo Oriente, que faz um trabalho fantástico lá. Mulher vai entender, homem não sei, homem vai sentir na pele. Eu citei isso ontem na live. Eu estava semana passada de uma forma que eu não me suportava. Como eu não tenho útero há 10 anos, mas eu tenho ovário, eu tenho todo o meu ciclo menstrual, mas eu não sei quando ele acontece. E aí eu fui perceber que eu estava de TPM. E eu não estava me aguentando. E era uma irritação, e aí tá todo mundo em casa. E qual o cuidado para você manter a harmonia da casa? O que eu fiz? Eu fui procurar, existe chama queima diária, que é de exercício online, que a gente faz aqui em casa. Eu fui procurar yoga. Eu já fiz yoga. E ajudou? Nossa, eu fiz yoga quando eu tinha 14 anos de idade. Como ajudou? Como me ajudou a liberar nesse período? E aí eu dei uma acalmada e percebi também que era TPM, eu acredito que tenha passado. Porque não havia caixa de chocolate que poderia ajudar. Então, voltando aqui no que a gente está, dos vídeos e tudo mais, porque senão a gente vai, de novo, né? A gente tem um roteirinho, mas a gente acaba desviando, mas não tem um problema, porque se a gente sabe aonde está e aonde quer chegar, a gente afunila e volta. Sabe para onde voltar. Exatamente, sabe para onde voltar. Deixa eu só ler o que a Mariana escreveu aqui. Me indiquem, por favor, algum programa para gravar vídeo. Eu vou fazer um vídeo com outra pessoa, tipo uma ligação. Como gravar? Você tem feito com 2 pessoas? Mariela, eu fiz, mas nem foi para mim. E foi podcast também. Eu não sei se para qualidade de imagem seria interessante. A gente fez no Google Hangout, mas eu não sei se seria a melhor opção. Marina, foi só para áudio mesmo. Vai depender. Por exemplo, aqui numa live, eu não sei se você sabe, quando você faz a live sozinha, você salva no celular. Quando a live com 2 pessoas, você não consegue salvar. O que eu tenho feito? Eu posto no Story. Como eu tenho iPhone, eu gravo a tela. Eu deixo gravando a tela. Então é a forma que eu tenho. Agora, tem que ver para que você quer fazer. Às vezes vale a pena um gravar, o outro gravar e depois você editar. Para quem tem iPhone, tem o iMovie. Que a gente edita no iMovie. Porque pode ser um bate-bola. Então, por exemplo, se eu quiser, se fosse uma outra forma de conversar com a Lívia, se fosse como uma entrevista, o que eu poderia fazer? Combino com ela as perguntas antes, eu gravo fazendo a minha pergunta, dou um tempo, gravo uma sequência que eu combinei com ela e ela grava a sequência. Depois eu edito e vou colocando aquilo ali. Ou pode ser uma pergunta e uma resposta também. Sim. Então vai depender do que eu quero. Aí depois, se você quiser perguntar para mim ou para a Lívia em particular, eu tenho certeza que ela também te responde e eu te respondo também com o maior prazer. Tá? E eu já tenho, inclusive, umas entrevistas já quase marcadas nesse modelo que a gente está fazendo. Até bom para mim também me aprofundar um pouquinho mais, porque até então eu só fiz presenciais. Embora a gente tenha evitado fazer, né, nesse momento,
mas eu tenho conseguido fazer algumas presenciais. Mas eu acho legal a gente aprofundar nisso depois, mas não dá pra gente fazer isso aqui. Acho que vale a pena sim. Marina, você tem você tem Android ou você tem iOS? Porque se você tiver iOS, dá para fazer no iMovie, que é um aplicativo que já vem no iPhone. Se você tiver o Android, aí há outros programas para fazer isso. A gente pode fazer uma live depois para falar sobre entrevista e edição, né, Lívia? Eu Legal, acho que é sim. bacana, né? Na Então, verdade, eu sou a cabeça da edição. Quem faz a edição é o Vitor. Então, se for muito técnica, já não vou conseguir ajudar muita coisa, não. Mas tem até umas questões de edição de texto que eu acho que vale a gente mencionar na hora de editar, o que priorizar, o que pode ser considerado aquele lixo, aquela gordura. Acho que vale a pena a gente fazer assim. Não, mas eu até que edito muita coisa. Eu pego uns videozinhos aqui, edito do meu jeito, não é um profissional de uma afiliada Globo, mas eu faço as minhas edições no iMovie. Mas eu até também não. Você tem o iOS, então iMovie, e ele já vem no iPhone. Lívia, então vamos lá pra gente, porque já tem 50 minutos, daqui a pouco o Instagram... Isso tudo? Você acredita? Daqui a pouco o Instagram corta, que ele dura 1 hora. Mas vamos resumir o que nós falamos. Sim. Para que o vídeo que a gente faça, para que a live que a gente faça, seja algo que influencie de verdade as pessoas e chame a atenção. Primeiro, roteirizar. Introdução, conclusão, depois eu coloco o meu meio. Eu faço esse planejamento com os tópicos, vou seguir, eu não vou ler, eu não vou decorar, mas aquilo me dá um norte para o que eu quero fazer. O que é mais dentro disso que nós dissemos? Quem não tem essa facilidade, né, de expor, eu acho que vale o TP. O TP não é 100% ruim, mas tem que aprender, criar algumas ferramentas e técnicas para conseguir ler com naturalidade. Se a pessoa conseguir ler com naturalidade, eu acho que o TP está valendo. Atende, mas, Lívia, mas não é fácil. Não é. E eu, mesmo tendo habilidade com o TP, eu baixei alguns aplicativos. Outro dia eu precisava ser muito sucinta no que eu ia falar. Eu tinha que fazer em menos de 1 minuto. E aí eu fiz os meus tópicos. E para não fugir dos tópicos, eu queria colocar os tópicos no TP. No TP. E eu tenho alguns aplicativos, mas não funcionaram. Então eu prefiro... Sério? Não deu certo. Eu não sei se a Não testei. Eu não testei ainda. Não vou deixar um decote grande, né? Não vou ficar arrumando a roupa o tempo inteiro. No meu caso, eu tô com pedestal, você não tá. Mas não você tô. colocou Tá de uma apoiado maneira... no Note. Mas tudo bem, você apoiou de uma forma que isso não tá prejudicando. Mas não ficou 100%. Eu gostaria... Se eu tivesse com o pedestal, seria melhor. Porque aí pega de frente como tá o meu. Tá me pegando de baixo para cima. Mas não tá... Você fez de uma forma que isso não te prejudicou. Não deu teto demais, não pegou... Aquela coisa ficou muito em cima. Então, esses cuidados, eles fazem a diferença. Lívia, 55 minutos. Encerrando. Oh, meu Deus. Sim. E a gente marca outra para a semana que vem, combinado? Com certeza. Pode contar comigo.
Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Peraí, lembrar que vamos ficando mais naturais ainda conforme for exercitando. Tem que praticar e não desanimar. Concordo. Exatamente. E não Pratique, tenha medo de pratique, errar. pratique. Não Faz tenha medo de parte. errar, de gaguejar. É muito melhor você ser natural e gaguejar do que você ler sem gaguejar e não ser natural. Isso para mim é claríssimo como água de Veneza hoje em dia. Quer deixar uma mensagem? Rita, querida, um beijo. Edinho, beijo para vocês. André, obrigado por estar aqui até agora. Regina, sexta a gente está aqui. Marina, volte sempre. Denise, minha querida, lá de Belém do Pará. Olha! Lauro de Turmalina, tá uma turminha boa aqui, hein? Que coisa, que bom que vocês Diversificada, ficaram tá aqui. vendo? Que coisa boa. Só gratidão, Mariela, só gratidão. Obrigada, viu? Eu E te conte agradeço. sempre comigo. Tati de Franca. Então a gente vai continuar fazendo essas lives. Que tal a gente combinar um dia, Lívia, para ficar fixo pra gente conversar, hein? Pode. Hoje é Quarta, quem quarta-feira? sabe quarta? Quarta-feira é um bom dia para mim, viu? Então, Quinta e sexta, por conta do programa de sexta, que é muito grande, muito cheio de informações, é complicado. Mas quarta é lindo. Perfeito. Então tá, a gente vai combinar um dia, vai deixar fixo e a gente vai falar mais a respeito disso. É uma coisa que a gente gosta, tá na nossa praia. Muito. E que a gente Muito. possa ajudar todos vocês nesse período. Para quem quiser fazer live, faça. Quem quiser fazer vídeo, faça. Porque é momento da gente compartilhar. É momento da gente agregar. E é momento de ajudar uns aos outros. A Denise, que está aqui com tanta experiência em consultoria. A Regina, com tanta experiência em organização. A Tati, com a nutrição. Cada um de nós aqui tem uma expertise. E que nesse momento, o seu ponto de vista é fundamental para ajudar o outro. Então que a gente possa fazer isso nesse momento de quarentena, né? Se ajudar. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. E a gente vai se com Deus. Beijo, Até. tchau. Beijo. Tchau. Obrigada, viu? Eu que agradeço.